Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Dando continuidade a essa série de vídeo, onde intitulei agora o anjo, né? Anjo, a forma melhor que eu achei para poder passar essas mensagens de uma forma mais intensiva, notando que experiências fora do corpo é uma decorrência, não é o principal. O principal é ele, o anjo, é ele que faz tudo isso acontecer. E cada um de nós, você, eu, todos, temos um anjo que guia a cada um de nós, né? Está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida e devemos pedir auxílio a ele, né? Ele foi colocado ali por Deus, são criaturas de Deus, criados por Deus, né? Muito próximos de Deus, né? Dizem em algumas passagens que eles conversam com Deus de face a face, né? Então, com certeza, ele está muito próximos do Pai e vem até nós, né, para nos ajudar, passar uma mensagem do nosso Pai, né, e nos conduzir para Ele, né. Antes de iniciar nessa historinha, né, que é muito importante, dando continuidade, né, eu quero colocar para vocês o quanto é importante participar dessa unidade, né? Desse estar um com Ele. Eu já ouvi algumas pessoas, né, no YouTube, pessoas que têm uma certa capacidade já de comunicação intelectual, muito ligada a essa espiritualidade, né, falando coisas que não me agradaram, sobre esse sentido de estar, né, ligado ao Pai e ser obediente a Ele, buscar fazer acontecer a sua vontade. Nesse aspecto, eu quero esclarecer de uma forma bem clara, né, para que todos vocês possam entender e seguir. Não é esse sentido de estar submetido a Ele, ser obediente a Ele como se fosse uma escravidão. Não é esse sentido, né? Muitas pessoas, né, que não conhecem a igreja, a religião, a nossa igreja católica, eles começam a imaginar dessa forma, que nós estamos aí obedientes a Ele, subjugados a Ele, e não é esse o sentido. Então, o sentido é da unidade, né? Nós estamos caminhando para a unidade, de ser um com o Pai, né? E nesse segmento da unidade, ser um com o Pai, daí que entra esse sentido de ser obediente. Nesse ser obediente, entendam, não é ser subjugado, mas é pensar da mesma forma, é seguir a mesma linha, né? Estar completamente ligado a Ele, buscando fazer aquilo que Ele quer, mas ao mesmo tempo aquele que Ele quer é o que nós queremos. Então, no momento que você vai entendendo essa unidade, vai conseguindo se desligar das coisas aqui desse mundo, que aí sim, que nos prende, que faz de cada um de nós o que eles querem, daí sim é subjugar, né? É estar totalmente ligado ao mundo, é ficar preso às coisas e não ter vida própria. Então, quem faz isso realmente é o mundo, não é Deus, não é a religião. A religião faz o contrário, né? Ela nos indica, nos encaminha para a unidade, né? Então, esse ser um com o Pai nos leva a um ser
de uma vida intensa, levam a uma liberdade sem tamanho, o que, pelo que eu estou vendo, as pessoas não estão entendendo, né, esse princípio, e é por isso que faz esses julgamentos errados, tá certo? Então a igreja nos ensina, nos ensinamentos de Jesus, vamos ser mais exato, né, nos ensina que devemos caminhar para essa unidade. Há exemplo de Jesus, né, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um ser só. É para isso que nós estamos caminhando, para essa unidade. Longe, é claro, muito longe, né, de participarmos de uma forma integrante, 100% dessa unidade. Estamos totalmente longe disso, infinitamente longe, né, mas estamos caminhando para essa unidade, né? Todos nós estamos caminhando para essa unidade. Também é fora do nosso entendimento esse grande mistério, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porque estamos também longe de entender esse sentido maior dessa unidade. Mas nós temos um breve, né, um pequeno entendimento disso, e esse pequeno entendimento nos leva a continuar por esse caminho, tá certo? Então esse anjo que guia a cada um de nós, ele está unido ao Pai. É como se fosse cada um deles um tentáculo, uma mão, né? Mão de Deus, que está aqui ligado a cada um de nós, tá certo? Então ele é, vamos dizer assim, a presença de Deus aqui junto de nós, mais intensa, né? Não é Deus, mas é a presença de Deus, né, em um anjo, transmitindo as suas mensagens, né? Então, quem está em primeiro lugar? Então vamos deixar claro, não é o anjo. Quem está em primeiro lugar é o Pai, né? É ele que tudo faz. O anjo é uma ferramenta que ele usa para estar aqui junto conosco, tá bem? Uma grande ferramenta, né, de grande espiritualidade, muito próximo dele, né, para nos guiar, para nos indicar o caminho, né? E nós somos livres para escolher esse caminho. A liberdade está em nós, acompanha a cada um de nós, né? Então eu digo para você, né, com toda certeza, busque esse contato com o seu anjo, busque essa intimidade maior com ele, busque fazer com que ele participe mais intensamente da sua vida, converse com ele. Para isso é necessário momentos intensos de meditação, para que você perceba a presença dele e busque, né, fazer com que tudo aquilo que ele ensina aconteça na sua vida, né? Lembrando de uma passagem muito bonita de São José, onde ele em sonho recebeu a mensagem do anjo dizendo, né, pedindo para ele pegar a sua esposa e o seu filho e sair, né, da cidade, porque Herodes desejava matá-lo, né? E ele sai, ele faz isso, né? Ele, meio da noite, ele ouve o anjo e vai embora, pega o seu filho e a sua esposa e partem dali, né, para que eles não sejam mortos. Olha que bonito, né, a presença do anjo na nossa vida. Depois de algum tempo, um longo tempo lá no Egito, novamente o anjo pede para ele, pode voltar, né? Que aquele que desejava matar o seu filho já não vive mais, né? E ele retorna. Então são momentos na vida de José que ele ouviu em sonho, né? Ele não tinha capacidade de ver o anjo como Maria viu, mas ele captou, ele entendeu, soube ouvir a mensagem em sonho. Da mesma forma, a cada um de nós, né, somos muito menores do que José, nossa capacidade é muito pequena, mas busque prestar atenção, né, às vezes que ele entra em contato conosco de formas variadas, diferentes, né? Intuindo talvez em você em um certo momento, olha, assista aquele filme que vai ser bom para você, leia aquele livro que vai ser bom para você, ouça aquela pessoa que eu vou falar através dela, né?
Então entendam, ele vai usando ferramentas diferentes para comunicar a cada um de nós e passar a sua mensagem. Então fiquem atentos, né? É muito bonito isso, né? Não fiquem ligados, presos às coisas do mundo que vai encarcerando, prendendo cada um de nós. Não é esse o caminho, tá bom? Então, voltando agora ao livrinho, né, a Grande Aventura, que é uma mensagem também do meu anjo. Então, é uma mensagem também do meu anjo, que através desse livro ele passou uma mensagem para mim, também para cada um de vocês, né? Então eles estavam aí, na última vez que eu encontrei com vocês, naquela nave espacial, né, onde o Toro veio mostrar para eles, né, revelar para eles de onde que ele veio, né? Então, eles estão aqui nesse planeta há 8 milhões de anos. Eles vieram do sistema de Sírius, né, do sexto planeta de Sírius, né, e vieram aqui muitas naves, né, habitaram por algum tempo aqui esse planeta e já ajudaram também o povo desse planeta na sua evolução. Isso é muito importante, a ajuda, né, desses seres para a evolução. E depois regressaram, né, para os seus planetas, né, foram uma ida e vinda, né, com suas naves, né, muito sofisticadas, e uma delas ficou aqui, que é essa que eu estou contando para vocês, junto com uma turma que resolveu ficar aqui, com uma forma de um exílio, de um viver sozinhos aqui nesse planeta, como uma forma muito simples, né, vivendo aí na floresta. Se afastaram da cidade, não quiseram nenhum tipo de benefício tecnológico para desenvolvimento do espírito, né? E nesse desenvolvimento do espírito chegaram a um tal grau de evolução que estavam terminando esse ciclo, e nesse terminar esse ciclo a importância de Marcelo, a importância de Maria nessa continuidade, né, desse ciclo. Então Marcelo e Maria vão continuar, né, com toda aquela aprendizagem que eles tiveram até agora, e vão receber tudo isso e vão buscar transmitir para a sociedade. Tá bem? Assim foi. Então se despediram da nave, voltaram para a aldeia, né? E nessa aldeia passaram-se meses, passaram-se anos, vários anos, né, de aprendizagem ali junto com o Toro. E num determinado dia, Toro reuniu eles e disse: olha, está chegando o meu momento, a minha hora de partida, vou ter que sair aqui desse lugar, né? Mas não vai ser com nave espacial, nada disso, mas vai ser em espírito. Esse é o processo, né, que meu povo passou, todos eles, e eu agora estou conseguindo fazer, né, chegar a esse ponto dessa passagem, né, e onde aos poucos vocês vão perceber. E estava meio escondido, ele buscou camuflar, mas depois mostrou abertamente para Marcelo e para Maria, né, mostrou a sua mão, e em um dos dedos deu para ver nitidamente uma luz intensa de uns 4 centímetros saindo da ponta do dedo indicador, né? E Marcelo e Maria, vendo aquela imagem, aquela luz saindo do seu dedo, né, ficam com interrogações e perguntam, né, o que está acontecendo, né? Daí Toro disse: esse é o início do processo, né, dessa transformação, dessa passagem de dimensão. Estamos aqui numa terceira dimensão e eu vou pular para uma outra dimensão sem passar pela morte. Olha que interessante. Então nós passamos pela morte para mudar de dimensões, né? E ele vai mudar de dimensão sem passar
pela morte. Esse é o futuro da humanidade, entendam isso. Nós somos seres de luz, estamos aqui ainda vivendo nesse corpo, com tantos defeitos, nos aprimorando, mas vai chegar um tempo onde não vai existir mais a morte, né? Morte do corpo, né? Que eu digo para vocês, é uma pura ilusão a morte do corpo também, né? Assim como o nascimento não existe e a morte também não existe. Nós somos seres que viemos de Deus, né? Estamos aqui nesse corpo. O nascimento que fala é a entrada nesse corpo desse espírito. E a morte é a saída do espírito do corpo, tá certo? Então não existe morte e nem nascimento, né? É uma passagem de um estado para o outro. Entramos nesse corpo para poder aprender em especial nesse planeta é o amor, né? É o deixar de lado o egoísmo e colocar no lugar o amor. Em outros planetas, em outros lugares, as aprendizagens, o foco é outro, tá bem? Nesse planeta, o foco é o amor. Deixar de lado o egoísmo e colocar no lugar o amor, né? Saber seguir por esse caminho. Pois bem, nessa continuidade, Toro vem colocar para nós esse início do processo dele. Então, em um dos dedos começou a sair luz, né? Eu falei, esse é o início, né? Comecei a me transformar em luz. Ficaram muito intrigados, tanto Marcelo, Maria, né? Mas aos poucos, no decorrer dos dias, começou a acelerar esse processo. Então, foram meses, né, de transformação, onde aos poucos essa luz ia se estendendo mais e mais em cada um dos dedos, depois as mãos, né, e aí aos poucos todo o seu corpo foi se iluminando. E chegou num certo dia, numa manhã, onde eles foram para o refeitório. E aonde está o seu amigo Toro, né? De repente ele aparece no meio deles em uma forma de luz, né? Como se fosse uma bola de luz intensa, brilhando, né? Ele tinha terminado o seu processo de transformação, né? Agora ele era só um ser de luz. O corpo tinha se desintegrado, né? Tinha se transformado, porque a matéria ela se transforma em luz, né? Então todo o seu corpo tinha se transformado em luz. E para mostrar para ele que ele estava ali realmente, ele se faz aparecer no meio dele com uma imagem que ele tinha antes. Tá certo? Fica ali no meio deles e o mais intrigante de tudo isso é que ele deixa ser tocado. E no deixar ser tocado é como se fosse o Toro. Não tinha diferença, né? Ele se deixou aparecer, né? Lembro da passagem de Jesus com os seus discípulos, que também ele fez, né, aparecer no meio deles. Jesus é como nós, né? Um ser de luz, e fez-se aparecer no meio dos discípulos e também deixou ser tocado. Então esse é o processo para um ser muito espiritualizado, muito próximo de Deus, né? Não passa pela morte, né? No caso de Jesus, ele passou pela morte para que cada um de nós, né, entenda esse processo e seja salvo, né, pelo seu sacrifício. No caso aí de Toro, né, não foi necessário, não era essa a missão dele, né? Então ele não morreu, não passou pela morte, houve apenas uma passagem de um estado para o outro, tá bem? Uma outra dimensão. E agora, vivendo nessa dimensão, ele pode se colocar aí junto dos seus amigos a hora que ele quiser. Então assim ele fez, mostrando que ele estava ali com eles, no momento que eles quisessem, poderia chamá-lo, né? Que ele estaria ali junto deles para poder ajudá-los. Entenderam, meus irmãos? A morte não existe, a morte é uma ilusão, né? E para seres superiores, onde esse aprendizado é assimilado totalmente, no caso aí de Marcelo e de Maria, esse seu amigo que estava em outra dimensão pode ser visto por eles. Então, qual é a diferença que aconteceu? No momento que eles desejavam, poderiam chamá-lo, o Toro estava ouvindo, seja lá onde for, ele estava ouvindo eles.
e poderia estar aí com eles, se materializar na frente deles, conversar com ele. Qual é a diferença? Entendo? Eu quero deixar bem claro que é assim que acontece com o ser humano. Só que, como nós somos seres muito pequenos, né, infinitamente pequenos, ainda não conseguimos chegar a esse estágio, para nós a morte você perder um ente querido. Olha, eu perdi o pai, perdi minha mãe, perdi isso, perdi aquilo, né? Porque você não consegue mais ter acesso a ele. Mas eles continuam existindo. Eles continuam nessas dimensões todas aí. Então eles continuam existindo, continuam nessas dimensões aí, né, onde nós não temos essa capacidade de ouvi-los ainda. Mas vai chegar um momento, disse para vocês, que o ser humano não vai perder o contato com aqueles que partiram, vão poder se comunicar, né? Hoje, vamos dizer assim, seria como você tivesse um WhatsApp, né? E seu filho, por exemplo, partisse por um outro lugar bem longe daqui, e você continuava a conversar com ele, vendo a imagem dele normalmente, né? Então a dor não fica grande, né? Porque você sabe onde ele está, o que está fazendo, e conversando com ele, né? Logo nós vamos poder fazer isso com aqueles que partiram, tá bem? Mas não chegou o momento. O que nós temos que fazer? Temos que melhorar, né? Temos que ser melhores, temos que praticar o bem, se aproximar mais de Deus, participar mais perto dessa unidade, né? Se unir mais com Ele, para que assim, né, possamos usufruir, talvez no futuro, né, desse estado de não morrer, continuar em contato com aqueles que já partiram. Então, queridos irmãos, busquem seguir esse caminho tão bonito que Jesus ensinou para cada um de nós. É tão lindo esse caminhar. Se todos pudessem entender essa verdade e seguir por esse caminho, o mundo seria maravilhoso. Então, queridos irmãos, depois desse momento tão forte com o Toro, onde ele se deixa se transformar totalmente em luz, mostrando o caminho, né? Depois, em seguida, também os outros habitantes ali daquela ilha, que são os amigos de Toro, começaram também aos poucos a irem se transformando. E chegou num determinado tempo, depois de anos que Maria e Marcelo estavam ali com eles todos já tinham partido, né? Então ficaram ali sozinhos, entre aspas, né? Maria e Marcelo ficaram sozinhos naquele lugar. Daí, em pouco tempo, então, iria dar início à missão desses dois personagens. Mas antes de receberem a missão, Toro volta a se comunicar com eles, que logo Toro partiu dali, disse que teria que ir até o seu planeta, e foi até o seu planeta, visitou novamente o seu planeta, e conversando lá com os seus parentes, vamos dizer assim, para os seus amigos. O planeta dele era totalmente agora dominado pelo mato, pelas plantas, né, pelos animais. Não existia, todas as cidades que lá existiam, como aqui existe nesse planeta, foram todas dominadas pelas plantas, né, pelo meio ambiente, estavam todos se destruindo. Então a vegetação estava tomando conta de tudo que existia lá. E, vamos dizer assim, é um planeta totalmente renovado. E os habitantes que ali moravam, agora todos eles transformados em luz, viviam em cidades espirituais, né, próximos ao planeta. E foi nessas cidades espirituais que Toro foi visitar então as suas famílias e trouxe, né, depois de algum tempo, veio com eles o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos,
vieram até junto de Maria e de Marcelo para conhecê-los, conversar com ele, né? Eu digo para vocês que foi uma festa, né? Então, Toro primeiro se apresenta para Marcelo e para Maria em forma de luz, depois ele se deixa ser materializado e ele explica para os seus amigos o que iria acontecer, e logo em seguida vem junto dele a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, né? São apresentados para o casal e digo para você, foi uma imensa festa, né? Onde eles conversaram por muito tempo ali, os dois juntos, e receberam o convite de ir até o planeta deles, né? Em espírito, é claro. Então foram preparados os dois, tanto Marcelo como Maria, né, para essa viagem. E uma noite, quando eles estavam dormindo, Toro e sua família levaram eles até o planeta, que é o sexto planeta, orbitando Sirius, né? E lá conseguiram conhecer, né? Fizeram um tour por aquele planeta, conseguiram conhecer, né, tudo que lá existia, que hoje está sendo dominado pelas plantas, né, pelos animais, e eles vivem nessa cidade espiritual. Também levaram a conhecer esse lugar onde eles moram, né? Então foi um tour, né, um conhecimento a mais que eles tiveram, e nesse tour foi revelado para eles a missão, né? A missão que eles teriam aqui na Terra, né? Daí o pai de Marcelo teria que dar, né, vamos dizer assim, ia dar a continuidade a essa missão, onde eles iriam usar uma pequena nave, né, que estava ali, não aquela nave principal. Dentro daquela nave principal existe uma nave pequena, né, onde poderiam voar para qualquer lugar do planeta de uma forma invisível. Então, aos poucos foi passando para eles, né, ao retornarem, né, para a Terra, foram até aquela nave, mostraram a pequena nave que existia, né, e houve um ponto interessante, onde o pai de Marcelo pediu para que, pai de Marcelo não, o pai de Toro, né, pediu para que eles sentassem numa cadeira, né, tinha uma espécie de um holofote em cima, e ali ele sentou, e quando foi ligado ao equipamento ele recebeu uma luz intensa, e nessa luz intensa foi passado para ele todo o conhecimento do funcionamento da nave, tanto da nave maior como da nave menor. E também foi passado para ele a autoridade de comandar, né? Então agora ele era o novo comandante daquela aeronave, né? E tudo então que a nave proporcionava, né, ele teve todo o conhecimento e todo o comando de tudo que ela poderia fazer. E assim, com todo o conhecimento adquirido sobre aquele equipamento, ele poderia utilizá-lo na missão. Mas eu vou deixar essa missão para o último ponto, para o último vídeo que eu pretendo fazer com vocês, né, que será na outra semana, sobre essa missão que eles vão realizar. Fizeram uma pequena experiência onde ele entrou na pequena nave junto com Maria, conseguiram tirar ela dali de dentro, né? E também a camuflagem. A camuflagem é interessante porque hoje nós vamos observar que o ser humano já está conseguindo fazer algum tipo de camuflagem, onde se torna invisível determinados equipamentos, né? Mas essa invisibilidade que hoje está sendo criado é muito, muito ridícula perto dessa invisibilidade que eles têm nessa nave deles, né? A invisibilidade nossa que nós criamos é um simples desviar, né, a luz para que não retorne para os nossos olhos, né, porque nós enxergamos com um reflexo, né? Então a luz bate numa determinada coisa, numa casa, numa árvore, volta para os nossos olhos, né,
essa imagem e o nosso cérebro capta, né, essa imagem. Pois bem, quando você consegue não retornar, que essa luz não retorne para o seu olho, né, então aquele objeto que está ali na frente, ele se torna invisível, né, porque ele não retornou para o seu olho, então o seu cérebro não detecta. Então ele está invisível. No caso dessa nave em especial, ela simplesmente entra em uma outra dimensão. Certo? Como ela entra em uma outra dimensão, nós não conseguimos ver, né? Então é assim que acontece. Então, ela e tudo que está dentro entra numa outra dimensão e consegue voar para qualquer lugar desse planeta e não tem como os equipamentos daqui ver essa nave, né? Radar, não aparece em nada. Porque é simplesmente como se ela não estivesse aqui. Realmente, né? Para essa dimensão ela não está, ela não se faz presente, né? Então ela pode passar por um prédio, para passar um avião pode cruzar por ela, enfim, não tem nada que impede, né, o avanço dela e a qualquer lugar desse planeta. Então eles dentro da nave podem ver tudo o que está acontecendo aqui, podem ouvir, mas nós aqui, os seres que vivem nesse planeta, não conseguem ter nenhuma percepção nessa nave, né? Eu digo para vocês, né, acrescentar um pouco, existem muitas naves dessas grandes, imensas, sobrevoando hoje o nosso planeta, né, no intuito de ajudar o povo aqui, que totalmente invisível aos nossos olhos nessas dimensões, né? E não conseguimos captar, perceber a presença deles, mas eles estão aí presentes, né? Vai chegar um momento, talvez esteja até próximo esse momento, onde todos esses equipamentos, esses seres vão poder ser vistos, né? Eles estão nos preparando para isso e, pelo que eu estou percebendo, está próximo essa vinda deles. Muito bem, então fugindo aí um pouquinho do livro, não é isso que eu queria passar para vocês, né? Apenas o funcionamento dessa nave e o início dessa missão, dessa nova missão que eles estão se preparando para fazer, né? Então, queridos irmãos, você que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, né? Eu tinha muitas informações ao sair do corpo sobre a existência de inúmeros planetas do sistema habitados, desse aqui e de outros, né? Imaginamos assim que tanto Marte, Júpiter, Saturno, todas as luas desses planetas, até mesmo Vênus, né, são habitadas. Só que são habitadas por seres que não são na nossa dimensão, é outra dimensão. Nós não podemos ver. Por exemplo, em Marte tem cidades, mas nós não podemos ver essas cidades porque nós estamos numa dimensão e eles estão em outra. Um não afeta o outro, né? Não tem como afetar porque são dimensões diferentes, né? Mas você vai falar assim, mas como é que é habitado, né? Porque não tem nada lá, é só poeira, não tem oxigênio. Pois bem, eles não necessitam, né, do que nós necessitamos. São seres muito mais evoluídos do que nós, né, que estão nesses lugares tomando um corpo físico mais muito tênue, de vibração muito maior do que a nossa, onde eles podem viver nessas dimensões, né, construir seus edifícios, fazer tudo, né, numa dimensão que nós não podemos entender, não podemos ver, né? Gente, meus irmãos, tem muitas coisas que estão totalmente fora do nosso entendimento, que existem, mas nós não temos essa percepção de tudo que está ali. Eu não sei porquê, o motivo, mas quando consigo sair do corpo eu vejo tudo isso. Consigo ver muitas coisas dessas, né, inclusive em outros planetas, e digo para vocês, tudo é verdade, né? Tudo é verdade. Até há pouco tempo atrás eu vi um depoimento de uma senhora muito simples, que não tinha conhecimento de nada, e ela disse que ao sair do corpo, quando ela sofreu um acidente, ela foi levada até um lugar, né, diz ela que tudo branco, né,
onde apareceu um ser para conversar com ela. E nesse aparecer o ser, conversar com ela, ela tomou, vamos dizer assim, teve a percepção de ver que ela era como, no linguajar dela, como uma pipa. Olha que bonito. Uma pipa? Sim, uma pipa. Por que uma pipa? Porque ela falou que na cabeça dela saía como se fosse um cordão muito luminoso, ela disse, né? Fino, extremamente fino e luminoso, brilhava como se fosse prata, né? E esse cordão se estendia até o seu corpo, que estava ali no chão, né? Que tinha sofrido o acidente. Então ela estava ligado por esse cordão até o seu corpo, né? Olha que bonito, que para mim foi muito bonito esse depoimento, porque ela é uma pessoa simples que não tem conhecimento nenhum, né, desse viagem fora do corpo, onde ela revelou a existência desse cordão de prata, que liga o corpo ao espírito, né, ao qual eu também consegui, né, perceber esse cordão, e através, novamente, de uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento, entendimento nenhum, muito simples, ela revelou essa verdade novamente. Muito lindo demais, né? Um outro caso interessante também foi de uma criança que também saiu do corpo, e pessoa simples do interior, né? Onde ela disse que um dia o irmão dela, brigando com ela, né? Criança está sempre brigando, né? Fez uma pirraça com ela e falou assim: eu vou esconder sua boneca e você não vai pegar mais, né? Ela chorou muito porque o irmão dela era maior que ela e ia esconder a boneca dela, e realmente ela não sabia mais aonde que estava a boneca, ela perdeu a sua boneca. E quando ela teve essa experiência fora do corpo, ela disse que ela foi levada, subiu por cima da sua casa numa altura imensa, e foi levando, foi subindo, né? E nesse subir, ela, olhando por baixo, viu o telhado da sua casa, e lá em cima do telhado estava a boneca dela. Ela viu lá de cima, né? Ela não sabia onde estava, porque o irmão tinha escondido, né? Mas o que o irmão dela fez foi jogar a boneca em cima do telhado, né? E ela não conseguia ver que estava lá em cima do telhado. Mas lá do alto, quando ela saiu do corpo, ela viu que a boneca estava lá. E quando ela retornou, né, conseguiu reanimar o corpo dela, né, a primeira coisa que ela falou para o pai dela, disse: pai, vai em cima do telhado, pega a minha boneca. E o pai dela, né, falou: mas como que você sabe? Eu falei: eu vi, eu saí do corpo, né, eu subi uma altura imensa e consegui ver que ela estava lá. Aí o pai dela pegou a escada, subiu, e lá estava, no lugar que ela falou, a boneca estava ali. Então mostrando então de pessoas simples, de jeito simples, né, a existência do Espírito. Tudo isso que estou colocando para vocês aqui é verdade, né? Busco transmitir e espero que vocês acreditem, né? Então, terminando esse vídeo, peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe, né? E até um outro dia. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês, né? Que a paz esteja na sua família. Tchau, tchau.